Boa noite, Edmundo. Conseguiu dar uma dormidinha, pelo menos, aí, depois do jogo de ontem, cara? A noite foi mais longa, né? Boa noite a todos aí, boa noite a você. A noite foi um pouco mais longa, aí depois você relaxa vendo ali a programação da televisão, Big Brother, as tretas lá te relaxam um pouco. Mas eu não consegui ainda digerir o vexame que o Vasco passou ontem no Maracanã, porque o Nova Iguaçu tem um orçamento muito pequeno. Não sei se algum titular do Vasco ganha um salário do tamanho da folha salarial mensal, né, da equipe do Nova Iguaçu. Então, para mim, isso é uma vergonha. Em 2 jogos, na verdade, foram 3 nessa temporada, o Vasco não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu por três vezes. Mas 2 jogos no Maracanã, com mais de 60 mil vascaínos, que a gente acompanhava ali pela transmissão, quando mostrava a alegre, eufórica torcida do Nova Iguaçu, mas tinha um número bem pequeno. E a supremacia maior, né, poderia dizer, afirmar que 99% dos torcedores no Maracanã eram torcedores do Vasco, por isso que eu reputo como um vexame. O Vasco foi massacrado pelo Nova Iguaçu na primeira partida. O Nova Iguaçu não aproveitou as oportunidades criadas. O jogo terminou 1-1. A decisão ficou para ontem. Ontem, novamente, o Vasco fez uma partida pífia, muito ruim, muito abaixo do que se espera para um gigante como o Clube de Regatas Vasco da Gama, com jogadores renomados, enfim. E aí saiu, não foi assim tão discrepante, mas mesmo assim o Nova Iguaçu foi quem jogou melhor e por isso venceu. E aí fica o que me incomodou quando eu vi as entrevistas coletivas, né, dos atletas, que não se importaram muito, não vi ninguém chateado com essa eliminação, e com o Ramon Dias transferindo responsabilidades, né, dizendo que precisa de reforços. E o pior, o dono da SAF, quero deixar bem claro que eu não sou contra a SAF, sou contra uma SAF não ter projeto esportivo para um clube de futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama vive de conquistas. Foi assim que conquistou tantos títulos e uma legião de torcedores. E aí o cara fica lá de Miami, dando ordens para um clube sem nenhum projeto esportivo. É isso que me incomoda. E aí ontem, nos grupos aqui que eu participo de vascaíno, muita gente é contra a SAF, outros ficaram muito chateados com o resultado. Eu vou me manifestar dizendo que não sou contra a SAF. Sou contra esta SAF, que não tem projeto esportivo. Não tem nenhum time deles campeão no mundo afora. E pelo que se percebe pelas atitudes tomadas aqui no Brasil, nem tampouco com o Vasco da Gama. E eu quero ver o meu time campeão, né, cara? E o torcedor do Vasco pensa exatamente como eu. Pagar salários em dias, enfim, isso aí é obrigação de todos os clubes. Quem não faz está errado, né? Agora, foi um investimento gigantesco, feito de forma errada, porque o Lúcio Barbosa não tem a menor condição de gerir um clube do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu creio que também seja algo tipo, tá lá o Lúcio, mas ele mesmo deve ter pouco contato com os caras da 777, porque não é possível que ninguém se pronuncia. E o que você fala de, nem o time da 777 briga por títulos. O problema não é nem o time brigar por título, é não ter prospecção para brigar por títulos, né? Não pensar em brigar por títulos daqui 1 ano e meio, sei lá, não falam nada. É um silêncio absoluto, né? E aí, Edmundo, tem até o superchat aqui que eu vou destacar, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre o Pedrinho. Porque, o Pedrinho precisa cobrar.
Edmundo, Pedrinho não pode fazer nada? Ou a Paulo Afonso? Aí não sei quem mais aqui. Eu avisei o Água Santa, tal, aqui, ó. Aí o superchat chega. E agora? Vamos cobrar de quem? Pedrinho não pode fazer, nada pode fazer. É hilário. Os donos não estão aqui. Quem sabe Salgado, Estrada e Osório possam nos ajudar. O Marco Antônio fala isso. Eu acho importante, Edmundo, a gente falar um pouquinho, pelo menos. Primeira coisa, o Pedrinho é muito amigo do Edmundo, eles trabalham junto, etc. O Edmundo quer o bem do Vasco, assim como o Pedrinho. Mas vamos responder, porque todo dia aqui na nossa live a gente falando: Pedrinho não pode fazer nada, o que o Pedrinho tá fazendo? Por que o Pedrinho tá em silêncio? Eu acho legal deixar claro isso para as pessoas, que o Pedrinho está tentando fazer alguma coisa, né, Edmundo? Sim, sim. Quando o Pedrinho se manifestou, logo assim que ele tomou posse, ele foi notificado e, dentro da regra de compliance, né, dentro das cláusulas de confidencialidade, acho que é isso, confidencialidade, acho que é isso aí, o Pedrinho pode pagar multa de até R$ 1 milhão, caso ele abra Caralho. alguma. Caso ele fale sobre algumas cláusulas dessas que tem no contrato. Então, foi uma forma de intimidação, né? Foi assim que intimidaram o Pedrinho. E aí, enfim, as coisas estavam andando bem, o Vasco estava ali, chegou a ficar 9 rodadas sem perder, e a gente sabe que os resultados pautam muito a opinião pública. Então, e não existe diálogo. O grande problema é esse, que não existe o diálogo. A 777 não chama a instituição, né? A parte que tem 30% para o diálogo, para conversar sobre contratações, sobre programação, sobre tudo que é do clube. Então, fica uma situação muito difícil. Que é a parte mais difícil? É agora. O resultado não aparece e a cobrança vem em cima do Pedrinho, que não participa de nada. Então, é uma situação bem complexa, bem difícil, que a gente não sabe como vai resolver. O que eu percebi que está acontecendo as coisas que cabem ao Pedrinho, ele está tocando. Os esportes amador, a reforma de São Januário, essas coisas cabem à associação. Mas, em termos de futebol, contratação, venda, programação diária, todas essas coisas, eles não perguntam nada ao Pedrinho, fazem e fingem que compartilham. E esse que é o grande problema. Então, o Pedrinho, em termos de futebol, está de mãos atadas. Tem que ficar aí rezando para que o resultado seja positivo e que as cobranças não sobem para ele. Agora, na outra parte, por exemplo, no esportes paralímpicos, agora o Felipe conseguiu 2 patrocinadores. Então, os esportes paralímpicos eles estão sendo tocados, porque o clube ficou sem receita. Né? Ainda tem mais esse absurdo. Os royalties são de 4% apenas. O enxoval que a SAF recebe tem que repassar para o clube, para que o clube vista os esportes amadores. Eles não estão sendo repassados. Então, tem uma série de coisas que o Pedrinho nem pode falar, porque está dentro desse contrato, mas que eu sei, mas eu não sei de tudo, porque não tenho vivido o dia a dia do clube, mas eu acho que a cobrança tem que ser em cima do Lúcio Barbosa, do Alexandre e do time, né, no modo geral. Cobrar de quem? Cobrar de quem é responsável, porque, para mim, ontem, eu acho que o Vasco, independente de tudo isso que a gente está falando, o Vasco tinha a obrigação de entrar em campo e ganhar do Nova Iguaçu. Para mim, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, é dessa galera, é do Alexandre Matos, do Lúcio Barbosa, do time, do Ramon Dias. Só que essas pessoas conseguiram se comunicar de uma tal maneira que parece que foi o Vasco.
eu vi a entrevista do Diniz no sábado e gostei muito, porque ele abriu o coração dele. Um time que foi campeão da Libertadores inédito, da Recopa inédito, mas está 13 jogos sem ganhar clássicos. E aí a cobrança foi gigantesca. Sabe o que está parecendo? Que o Vasco foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, e o Fluminense que não. Porque o Lúcio Barbosa, o Alexandre Matos, o Ramon Dias se comunicaram tão bem com a imprensa de um modo geral que as pessoas acham que foi bem normal, ter sido eliminado para o Nova Iguaçu, que tem uma folha salarial de R$250 mil para todos os profissionais. Eu acho que nenhum titular do Vasco ganha menos do que R$250 mil. Também acho, a não ser que seja alguém que acabou de subir da base, né? Mas com certeza, não, estou falando dos titulares. Tá. Não, sem chance. Inclusive, o goleiro do Nova Iguaçu voltou de metrô, né? Viralizou a imagem dele voltando de metrô, né? Depois da partida contra o Vasco da Gama, né? Então é isso, gente. Acho que é importante a gente falar, porque a comunicação aqui nesse canal com vocês, tanto membros ou quem acompanha todas as nossas lives, que sempre tem boa audiência, já peço o like, porque já está com mais de 1000 simultâneos. Então é isso, a gente tem que se comunicar aqui. Eu vi que muita gente estava perguntando, então tá dada a explicação aí sobre o Pedrinho, né? O Pedrinho não está participando muito do futebol do Vasco, porque a SAF não deixa, tá?